Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Irmãos, a última vez que eu estive aqui no púlpito, eu falei sobre algo bem simples, chamado Trindade. E hoje eu trago algo também bem complexo, bem denso. Até eu peço uma licença para os irmãos, que os irmãos prestem atenção nos slides, tentem manter a concentração, porque eu sei que não é algo simples. Contudo, é algo urgente e que não só nossa denominação, mas como cristãos do mundo inteiro, precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. Qual é o poder do seu decreto? Qual é o poder da sua voz? Adiantando que com sua palavra ele fez o universo e tudo que existe. E os seus decretos têm esse mesmo poder ainda no dia de hoje. E nós, então, vamos entender um pouco mais sobre os decretos do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Pai. O Senhor sabe que essas coisas são tão excelsas, são tão grandes, Deus. E minha inteligência é tão pequena diante do que é o Senhor. Somos tão nulos, Deus, diante da Tua grandeza. Somos formiguinhas, Deus. Mas Deus, aprove ao Senhor nos dá a missão de levar a Tua palavra e também, Deus, o Senhor nos deu as Tuas Escrituras para que servissem de consolo, ensino, Pai, que nós possamos, Deus, poder extrair dela hoje um pouco do maravilhoso Seu ser, que é tão grande, tão maior do que nós, Deus, e ao mesmo tempo se importa conosco, por esse Teu amor tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, vendo a Confissão de Fé Batista de 1689, escrita por nossos irmãos batistas, rearrumada pelo nosso pregador Charles Spurgeon, né? E nós estamos no capítulo 3, que falaremos sobre decretos de Deus. Quando nós falamos a palavra decretos, quando se fala a palavra decreto, sempre o decreto é uma ordem ligada a uma autoridade. Eu não tenho como decretar, por exemplo, na casa do pastor, porque eu não tenho nenhuma autoridade sobre a casa do pastor ou sobre a casa dos irmãos. Mas sempre que há um decreto, existe uma certa autoridade. Exemplo, o presidente da República emite um decreto, o prefeito emite um decreto, a direção da escola emite um decreto, sempre sobre uma autoridade. Mas se nós formos indo de autoridade em autoridade, a autoridade máxima está nas mãos de Deus. Logo, não existe decreto mais concreto do que os decretos de Deus, porque ele é o suprassumo da autoridade. Acima dele não há mais autoridade. Não existe autoridade além do Senhor. Logo, os decretos de Deus, eles são o que se tem de mais concreto, imutável, perfeito, santo e bom. E é diante disso que nós estamos hoje. Eu, quando me coloco a estudar esse tema, eu às vezes chego a lembrar do tempo que eu era criança, porque é isso que nos coloca, é isso que esse tema nos dá, a impressão de que somos crianças, pequenos demais, somos ingênuos demais. O nosso intelecto não é suficiente para entender a grandiosidade. Mas Deus deu a se conhecer um pouco sobre esse assunto e é isso que nós vamos ver hoje. Vocês podem acompanhar a leitura dos parágrafos aqui. Eu trouxe as citações bíblicas por escrito, porque não vai dar tempo da gente pesquisar, porque são várias citações bíblicas, aí a gente teria um tempo muito longo. E a primeira citação nos diz: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Vou repetir. Pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas. Seja o que for que venha a acontecer, ainda assim,
de modo que nem Deus é autor do pecado, ou seja, mesmo Deus decretando todas as coisas, ele não é autor do pecado, nem tem comunhão com qualquer coisa relacionado ao pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nisso demonstra a sua sabedoria, em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar seu decreto. Embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, ele não decretou qualquer coisa porque ele previu como futura, ou como aquilo que poderia ocorrer em tais circunstâncias ou tais condições. Vamos falar sobre isso. Deus, ele decretou todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, e a luz assim existiu, o termo que nós usamos é ex nihilo, ou seja, do nada. Deus fez tudo existência. E todas as coisas, elas ocorrem segundo o decreto de Deus. A Bíblia diz que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem sua permissão. Deus conhece a conta dos nossos fios de cabelo. Deus fala que nenhuma andorinha cai sem a condescendência de Deus, sem Deus assim autorizar. E Deus faz isso da sua própria vontade. Deus não decreta as coisas pensando no porque você merece, ou porque você é assim, ou porque você fez tal oração, ou porque você fez isso ou aquilo. Ele decreta todas as coisas por causa dele mesmo, por causa de quem ele é, pelo seu grande amor, pela sua muito grande e infalível inteligência, pela sua santidade, pela sua justiça. Deus não é um Deus como algo no madeiro, ou a uma divindade morta. Como diz as Escrituras, eles, quando fala sobre esses santos de madeira ou de gesso, eles têm pé, mas não andam, têm boca, mas não falam. Nosso Deus é um Deus real e que tem sua própria vontade. Ele é uma pessoa, no sentido de que ele é Deus pessoal. O que significa ser uma pessoa? Ter suas próprias vontades, ter suas qualidades, ter a sua capacidade de se determinar como própria pessoa. Mas o principal é ter a sua volição, a sua volia, a sua vontade e exercer a sua vontade. E Deus é assim. Contudo, isso traz duas questões, nós vamos ver no final, mais aprofundado. Porém, duas verdades ocorrem. Bom, se Deus criou todas as coisas, quem criou o mal? Und malum, a discussão que Agostinho de Hipona ajudou-nos a responder. O mal não tem essência. O mal, ele não precisa ser criado. O mal, ele existe quando há a ausência do bem. Logo, Deus, por definição, não criou o mal. O homem, usando do seu livre-arbítrio, dado por Deus, escolhe afastar-se de Deus. E, portanto, escolhe que o mal possa ser exercido no mundo. Logo, Deus não é autor do mal. Deus não tem parte nenhuma com o mal. Eu sei que é algo difícil de se pensar, se nós falamos de um Deus todo-poderoso, então de onde vem o mal? Epicúrio fez essa pergunta, isso chama-se epicurismo. Se Deus é todo-poderoso, quem criou o mal? E se Deus criou o mal, Deus não é justo. Porque Deus é todo-poderoso e Deus é justo. Se Deus é poderoso, justo e bom, né? Se Deus criou o mal, ele não é bom. E se Deus não criou o mal, ele não é todo-poderoso. Essa era a pergunta de Epicúrio. Mas o mal não teve necessidade de ser criado. Ele não existe como essência, ele não tem como ser pego. A gente sente apenas os efeitos do mal. Vou dar um exemplo para vocês, é o frio. O frio não existe para a física, mas nós sentimos o frio quando nós não temos o calor. A falta do calor nos dá o frio. O apartar-se de Deus nos dá o efeito do mal. Deus não criou o mal.
Eu sei que alguns tentaram falar de várias maneiras, mas Deus criou algo, a vontade permissiva. Não, Deus não tem parte com o mal. E ao mesmo tempo, Deus, ele não decreta uma coisa porque ele viu que essa coisa ia acontecer. Agora eu fui pego de surpresa porque essa coisa vai acontecer lá no futuro, no ano 2023, vai ter um culto lá na Igreja Batista e nesse momento vai cair uma gota de suor do pregador. Não, ele foi pego de surpresa, então agora ele volta no passado e decreta. Não, não é isso. Deus não decreta nada antevendo que isso vai acontecer. As coisas acontecem porque ele decretou. E não ele decreta porque as coisas iriam acontecer. Vamos para as Escrituras? Podemos passar para o segundo slide? O segundo slide nos diz, se nós lermos as Escrituras em Isaías 46:10, nos diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui, mostrando Deus que os seus conselhos são eternos e ele fará tudo conforme ele programou. Hebreus 6:17 diz, por isso, querendo Deus mostrar mais abundante imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus mostra a imutabilidade de Deus. Pois diz a Moisés, em Romanos 9:15, compadecer-me-ei, ou seja, terei compaixão de quem se compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, ele vai se compadecer de quem ele quiser e ter misericórdia de quem ele quiser. E em Romanos, mesmo capítulo 9, verso 18, logo, pois, compadece-te de quem quer e endurece a quem quer. Eis o mistério e sendo tentado ser explicado para o ser humano. Há um Deus que controla todas as coisas e, ao mesmo tempo, essa força de controle, primeiro, não criou o mal, e segundo, não tira a responsabilidade humana. Puxa, aí ficou difícil. Porque se Deus é Deus Todo-Poderoso, decretou todas as coisas, nós somos os marionetes. Nós somos fantoches, ou robôs, ou chat GPT, ou qualquer coisa assim. Não. Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo decretado todas as coisas, isso não tira de nós toda a responsabilidade humana, como também não tira a responsabilidade de Adão e Eva, nossos pais e nossos representantes, de terem pecado no Éden e terem trazido o pecado para a criação de Deus. E também não tira a nossa responsabilidade quando nós exercemos esse mal. Por exemplo, quando eu causo mal a uma pessoa, ou a uma instituição, ou à natureza, o homem, ele ainda é responsável, mesmo Deus tendo decretado todas as coisas, o homem é responsável pelo exercer do mal, pelo seu exercício do mal. E ao mesmo tempo, o homem é responsável por aquilo que ele vai fazer, que ele faz, com aquilo que ele aprendeu de Deus. Deus fala da parábola dos talentos, né, dos tesouros, um enterrou o tesouro, o outro multiplicou o tesouro. Então nós prestaremos conta daquilo que fizemos e que fazemos com as coisas de Deus. Mas isso não tira a soberania de Deus. Vocês entenderam bem essa parte? Bem? Então vocês estão melhor do que eu. Porque parece ser algo contraditório. Não, eu estou brincando. Eu entendi também, mas pensa como maravilhoso é isso. Porque se nós pensarmos numa mente cartesiana, uma mente com a ciência moderna, a gente não consegue explicar. Até, vou dizer assim, a ciência de 50 anos atrás não conseguia imaginar algo que se comporta de duas maneiras ao mesmo tempo.
Hoje nós já sabemos que a luz se comporta como onda e partícula. Hoje nós temos os quarks, então, ou seja, a gente também está evoluindo ao ponto, né, como ciência também, ao ponto de poder imaginar um pouco daquilo que seria que é tão maravilhoso, que é os conselhos e os decretos de Deus. Que ao mesmo tempo, Deus decretando todas as coisas, Deus não tem parte com o mal, e Deus responsabilizará o ser humano por aquilo que ele faz. Nós não somos marionetes, nem chat GPT, que não temos inteligência artificial. A nossa inteligência é real. Só que Deus decretou todas as coisas. Tiago, que é o próximo slide de base bíblica, diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Lembra? Deus é bom. Quando dizemos que Deus é bom, significa que Deus é tudo de bom. Ou seja, não existe bom a mais do que Deus. Se Deus é bom, santo e justo, nele não habita nada que seja pecado. Logo, nele não habita mal algum. Deus não tem mal e não tem parte com o mal. Era o que a gente já falou, e Tiago nos lembra isso em capítulo 1, verso 13. E 1 João 5 diz: ora, a mensagem de que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. Hoje, nesse mundo imoral, nesse mundo marxista, nesse mundo liberal, nós somos acusados como cristãos de desamor, nós somos acusados como cristãos de que Deus é mau, porque Deus tem os seus decretos. Não, Deus não é mau. Duro é o coração do homem que não consegue se moldar aos decretos de Deus. Deus, nele, não habita mal algum. E nós não podemos cair nessa esparrela, nessa falácia, nessa mentira, nessa fake news de que Deus faz com que as pessoas pratiquem o mal. Não, porque nele não há treva nenhuma. Deus é bom. E o que Deus nos ensina é o amor. E o amor de Deus é o amor perfeito e não o amor do mundo. Porque enganoso é o coração do homem. Mas Deus é santo, justo, bom. Deus é amor. E nele não há treva nenhuma. Podemos progredir, nós vamos ao terceiro e quarto parágrafos, eles estão juntos aí. Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados, ele usa também ou pré-ordenados, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para louvor de sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados, para a sua justa condenação, para louvor da gloriosa justiça de Deus. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. E aqui nós vamos gastar um pouco de tempo. Nós vamos observar essas sentenças. Porque Deus predestinou antes da fundação do mundo anjos e homens. Eu não vou falar sobre a queda angelical, até porque as escrituras não nos dão muitas informações. Lembrando que a Bíblia não é um livro para curioso. A Bíblia é um livro que trata das muito bondosa, inefável obra de Deus. Então nós não temos todas as respostas sobre aquilo que realmente não nos importa nas escrituras. Mas lá há bem falado sobre as questões dos homens. E lá a Bíblia nos diz que, as escrituras nos dizem, que o homem foi predestinado para salvação ou para perdição. Nós sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Logo, todos nós, sem exceção, incluindo eu, pastor, irmãos, todos merecem o inferno. Quem foi o único que não teve pecado? Jesus. Maria teve pecado? Teve. Os outros, todos
tiveram pecados. Então Deus seria justo se ele condenasse toda a terra. Mas, por seu amor, pela sua justiça, ele escolheu alguns para a salvação. Eu sei que isso, de certa forma, machuca muito o ego de muitas pessoas. Porque nós queremos sempre estarmos no centro do universo. Mas a Bíblia trata-se sobre Deus. E o relacionamento de Deus com os homens. E não é um espelho que trata do homem, somente do coração do homem, porque o homem é o centro. Não. O centro da criação é Cristo. O centro do universo é Cristo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E da ótica deles, e de como eles escreveram, alguns homens, pela sabedoria infinita de Deus, foram predestinados para a salvação. E nós não podemos ignorar isso. Muito pelo contrário. Isso tem que ser a base da nossa fé. Porque já dizia Spurgeon, se dependesse qualquer coisa de mim para que eu pudesse ser salvo, eu não seria. Eu escolheria a perdição. O homem por si só, ele não pode escolher a Deus. Ele não tem como se achegar perto de Deus. Ele não escolhe Deus. A decisão final, entre aspas, final, vocês vão entender por quê, ocorreu lá no Éden. Só não foi final porque Deus entrou na história e salvou os seus. Senão todos nós estávamos condenados. E em nós, quando nós olhamos Adão e Eva, muitas vezes nós nos perguntamos, mas que Deus injusto, por causa do pecado de um homem de dois homens, todos nós estamos condenados. Agora olhe sinceramente para o seu coração. Pense somente nos 10 mandamentos. Você já pecou alguma vez? Só pensando nos 10 mandamentos. Se formos sinceros, nós poderíamos dizer que nós também comeríamos aquele fruto. Não só comeríamos, como alguns também fariam patê e passariam no pão, né? Ou seja, nós nos lambuzaríamos. Porque o nosso ser, ele, depois da queda, ele deixa de amar a Deus e começa a amar o pecado. E o engraçado que o pastor hoje falou sobre, vamos chamar de pecado o que é pecado. Hoje o pecado está transvestido de várias outras formas, como ego, dinheiro. Já viu quantas pessoas vão de atrás de pregadores que falam para o bem de si, falam sobre prosperidade pessoal? Na verdade, nós somos idólatras. Nós adoramos a nós mesmos. Sem Jesus, nós somos idólatras. Graças a Deus que essa não é mais a nossa realidade. Porque Deus nos transformou. E Deus nos transformou porque Ele nos ama e não porque nós o escolhemos. E Deus fez isso para louvor da sua glória. Aí você vai me dizer assim, mas André, aí fica difícil. Porque aí eu preciso dizer que eu creio em Jesus para ser salvo. Sim. Mas eu já fui salvo lá na eternidade por Deus? Sim. O meu nome já foi colocado no livro da vida? Sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho que crer em Jesus? Sim. Então, como conjugar todas essas coisas? Simples. Você crê porque foi predestinado. E não você é predestinado porque creu. Conseguiram entender a diferença? Nós não praticamos boas obras e seremos salvos pelas boas obras. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos. Nós fomos salvos, tivemos fé, porque um dia Deus nos predestinou a isso. Um dia Deus não só nos predestinou, mas a gente vai ver nos próximos 2 capítulos, os meios que Ele usou para que isso nos alcançasse. Só que pensa em uma coisa, isso não ocorreu à toa.
Se nós olharmos dentro da nossa vida, a gente vai ver Deus nos chamando, Deus nos trazendo para perto há muito tempo, Deus nos preparando, levando pessoas, criando circunstâncias para que a gente tivesse o coração quebrantado. Daí, de repente, ele vem, puf, vem cá, meu filho. Eu costumo dizer que a salvação é igual ao Papai Noel. A criança acredita no Papai Noel. E as pessoas acham que a salvação ela é dada assim, que ela conquista o presente, né? Que a pessoa conquista o presente. Mas depois que ela cresce, ela vê que não foi o Papai Noel que deu o presente pelo comportamento dela. Foi o pai que deu. Foi o pai que pagou o preço pelo aquele presente. A salvação é que nem o Papai Noel. Quando criança, às vezes até a gente acha que a gente pode até... quando nós não conhecemos a fé, a gente acha que a gente merece a salvação. Mas depois que nós entendemos quem somos e quem Deus é, nós compreendemos que a salvação só pode ser dada como presente por Deus, por nós. Mas esse presente, assim como o presente de Natal, não veio de graça. Esse presente foi pago lá na cruz, com o sangue de Jesus, por nós. Estamos bem até aqui? Como eu disse, vocês estão melhor do que eu. A base bíblica disso nós encontramos em 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes esses mandamentos, nada fazendo de parcialidade. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, texto áureo, nos predestinando para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, com a qual nos agraciou no amado. Seguindo a base bíblica em Romanos capítulo 9, 22, 23, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Veja, Deus preparou aqueles que iam se perder, também como aqueles que foram salvos. Judas, que não é o Judas que traiu Jesus, diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, a quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nosso Senhor. Enfim, o que mais nós podemos aprender sobre esse pedaço da confissão? Que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Porque não cabe ao homem julgar quem é eleito e quem não é. Não cabe ao homem dizer você é de Deus, você é do diabo, no sentido de pessoas que afirmam crer em Deus. Óbvio que as obras das pessoas vão contando quem ela é. Nós sabemos, as Escrituras nos dizem isso. Contudo, nós não temos o dever de apontar no coração de alguém e dizer você é um desgraçado, ou seja, sem graça, sem a graça salvadora de Deus eternamente. Amém. Não. A função da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho. Olha o que Jesus disse, os meus ouvirão a minha voz. Então vamos pregar. Isso não limita a eleição do Senhor, a doutrina da eleição não limita as missões. Muito pelo contrário, estimula. Porque eu não sairia daqui para ir a Moçambique para falar de algo que eu posso perder. De algo que não é real, de algo que estaria sobre tão somente o meu domínio e que eu poderia, por algum motivo, perder tudo. Não. Deus nos salvou e nos mantém
na sua salvação. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas a doutrina da eleição nos estimula a falar de um Deus amoroso. Pode passar ao próximo slide. A gente tem aqueles da humanidade que são predestinados para a vida. Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e seu decreto, conselho e beneplácito da sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura e livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condição ou causa que o movessem a isso. Eu quero só pontuar, eu já falei sobre isso, mas é que Deus não elegeu porque ele sabia, esse aqui vai crer, então esse é eleito. Não. É o contrário. Ele é eleito por isso, que ele vai crer. Não é assim, eu fiz, Deus criou uma pessoa e disse, não, esse aqui, esse me pegou, eu tenho que passar só um pouquinho. Vou ali anotar no livro da vida o nome dele, porque eu tinha esquecido que esse aí ia crer. Não, para Deus não funciona desse jeito. Deus, de antemão, já tem os céus. E não há na criatura qualquer coisa que possa fazer com que Deus mude seu decreto. Puxa, mas isso é perigoso. Então significa que eu posso aceitar Jesus de todo o meu coração e não ser eleito? Não. Porque aqueles que são eleitos do Senhor, Deus chama. E o aceite do coração do ser humano só pode existir por uma obra sobrenatural de Deus. É como que se a gente não conseguisse ver, fôssemos cegos, e de fato somos cegos espiritualmente. É preciso de uma obra de Deus nos olhos daquela pessoa para que ela enxergue a verdadeira salvação e proclame o seu sim para Jesus. Isso chama-se chamamento eficaz. Nós veremos. E essa obra, a fé, então veja bem, olha como emendam as coisas. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem mediante a fé. E a fé é dom de Deus. É Deus quem nos impõe a fé, que nos coloca a fé. O Espírito Santo que não abre os nossos olhos e diz, veja que Deus maravilhoso. Nós olhamos, meu Deus, é maravilhoso. Eu sou pecador. Meu Deus, me salva porque eu estou perdido. Deus, pelo teu amor, me salva, Senhor. Isso é Deus quem faz em nós. Isso também nos traz firmeza, nos traz uma certa alegria, porque se dependêssemos de nós não chegaríamos nele. Nós temos aqui, então, a base bíblica em 1 Timóteo 5, 21. Não, deixa eu ver aqui. Primeiro dos decretos. Perdão. Efésios 4, perdão. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que isso quer dizer? Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Não há nada de bom em nós, irmãos. Não havia. Eu vou dizer assim, às vezes a gente peca, sabe, pastor, eu falo, eu sou um deles. Nós não temos nada de bom. Não havia nada de bom em nós, porque hoje há o Espírito Santo. Então a gente não pode esquecer disso, né? O Espírito Santo entrou no nosso coração, então hoje há, e o que há de bom é o que é de Deus, porque o que é do homem, né? Então, enfim, não havia nada de bom em nós, irmãos. Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Simples assim. Efésios 1, 9. E nos fez conhecidos no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Não tem nada a ver com o ser humano no sentido assim, esse aqui é bonzinho, ou esse eu tenho que predestinar. Esse aqui ficou com uma orelha bonita, vou predestinar. Esse aqui, esse aí não dá. É melhor, não é por causa do ser humano, é por causa das vontades de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Assim como Deus destinou os eleitos para a sua glória, também pelo propósito eterno e livre da sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, serão remidos por Cristo, serão eficazmente chamados pela fé em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, que opera no tempo devido,
serão justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder, por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, ou seja, só os que foram predestinados. Nenhum que não foi predestinado será eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado, salvo, senão somente os eleitos. E a base bíblica para isso, encontramos em 1 Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Um texto extremamente claro. 2 Tessalonicenses, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Romanos 8,30, e os predestinou a esses, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. E 1 Pedro, mais uma vez, 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Veja, irmãos, esse é um versículo para estar na nossa geladeira, para estar na nossa porta, para estar na cabeceira da nossa cama. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O que esses textos querem dizer é que, além de sermos eleitos, além de, desde a fundação do mundo, que não havia nada em bom, Deus olhou e Deus predestinou por aquilo que Ele mesmo definiu. Deus também criou todos os meios para que aqueles que foram predestinados fossem salvos, resgatados do pecado. E quais são os meios que Ele criou? Primeiro, a vinda, nascimento e morte do seu Filho, expiando todos os pecados, mas Ele também nos trouxe Ele nos chama eficazmente, e a gente vai ver o que é isso, que é o que eu já estava falando, que é aquele retirar de escama dos olhos, as escamas da fé. Nós temos os olhos abertos por Deus, como diz o nosso hino, acho que é o hino mais conhecido do mundo, Amazing Grace. Eu era cego e hoje vejo, eu era surdo e hoje ouço. Ou seja, Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos justifica, e lembrar que justificação tem uma questão negativa, ou seja, Ele faz com que a nossa conta de pecado seja retirada, e tem uma questão positiva, que é Ele coloca na nossa conta todos os méritos que Cristo conquistou aqui na Terra. Então a nossa conta de menos infinito vai para mais infinito, ela não é zerada com Deus, ela é colocada no mais infinito. Nós somos adotados, logo nós somos então chamados a sermos filhos de Deus, antes apenas criaturas, assim como o cavalo, o leão, a grama e tudo que existe, mas agora nós somos filhos, e filhos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Logo nós não somos apenas uma figura largada ao léu, nós temos sobre nós méritos que foram conquistados em Cristo. Logo nós podemos, por exemplo, tomar assento na ceia do Senhor, nós estaremos com Deus no paraíso. Isso nos faz a adoção. Santificados, isso significa separados, tanto para separados do pecado, como também separados para uma vida que agrada em Deus, salvos então, e lembrando que e também glorificados. E essa glorificação ela já ocorreu em certo aspecto, aquela história já foi, mas ainda não. De uma forma cabal, numa forma final. Isso vai acontecer quando Jesus voltar e nós nos revestirmos do corpo incorruptível, se estivermos vivos, ou ressuscitaremos, se estivermos mortos, tomaremos o nosso corpo incorruptível, e estaremos com Deus. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto também muito denso. A gente vai falar nele no momento oportuno. Olha o que as Escrituras nos trazem, a gente já comentou. E por último, eu quero trazer esse último parágrafo, e eu quero aplicar esse ensino em alguns pontos. A doutrina desse elevado mistério da predestinação, vocês entenderam até aqui a predestinação de Deus? Deus fez porque Ele ama, porque Ele é justo, porque Ele é bom.
tratada com especial prudência. Nós temos que continuar estudando sobre esse assunto, lendo, nos informando. E cuidado para que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, a partir da certeza do seu chamado eficaz, certificar-se da sua eleição eterna. Aí vem uma pergunta: e aqueles que abandonaram a fé? Que nunca foram salvos. A Bíblia diz que não há perda de salvação. A Bíblia diz que na parábola do semeador, algumas sementes ficaram pelo caminho, outras até que deram alguns frutos, mas a terra era mais dura, as raízes eram pequenas, veio os espinhos sufocar, algumas o passarinho comeu, e algumas sim deram frutos. Ou seja, não há perda de salvação. Alguns vão até aparentar alguma conversão, mas conversão genuína, não existe perda de conversão. Não se desconverteu. Não. Aqueles que se converteram vão perseverar até o fim. André, podem se desviar? Podem, mas eles vão voltar. Porque essa é a promessa de Deus, que ele nos manteria até o final dos tempos. E nós vimos ali em 1 Pedro essa afirmação de Deus. André, e como é que eu sei que eu fui eleito? A palavra é temor. Se na tua vida tem temor por Deus, pelas coisas de Deus, quando você peca, você se entristece. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, mas se você peca e se entristece, se você tem zelo pelas coisas de Deus, se você ama estar com Deus, pode ter certeza, você é um predestinado, é um salvo. E não vai perder essa salvação. Agora, se a tua alegria é um bem-estar do coração, é um bem-estar financeiro, é o bem-estar de estar entre irmãos, ser amado, porque é tão bom estar na igreja, né? Receber um cafezinho de vez em quando, a tia Leide traz um café gostoso, de vez em quando tem bolo, outra vez tem festa, outra vez tem churrasco. A gente fica melhor aqui, porque se a gente está aqui, a gente não está gastando em outra coisa, então começa a sobrar um dinheirinho, uns trocos, né? Aí de repente tem o dízimo, Deus abençoa mesmo, porque Deus é Deus, aí de repente começa a sobrar uns pilas. Se a tua alegria está nas coisas dessa terra, cuide-se, porque você pode estar sendo enganado. Não estou dizendo que essas coisas aqui não são boas. Lembra? Lá, tudo que Deus fez é bom. Mas o centro, aonde está o nosso centro? Em nós mesmos ou em Deus? Essa é a diferença. O cristão, ele converte-se. A palavra conversão vem de mudança de direção, mudança de mente, sentimento, como o pastor sempre nos coloca com primazia. Mas eu costumo dizer assim, é como se aqui tivesse o pecado e aqui tivesse Deus. Arrependimento é abandonar o pecado e fé é seguir a Deus. E essa mudança de arrependimento e fé é a conversão do crente. Se você teve essa experiência real e genuína, não te preocupa. Você é um predestinado. Deus te ama e como ama a todos, mas Deus te chamou, Deus te predestinou para a salvação. E você não vai perder essa salvação. Certificar-se, então, por isso que eu digo chamado eficaz, certificar-se da sua eleição eterna. Portanto, essa doutrina deve motivar louvor, reverência, admiração de Deus, humildade, diligência, consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Amém? Eu quero trazer alguns pontos rápidos, mas que são importantes para nós. Primeiro, um ponto que eu já comentei com vocês: o mal não deriva de Deus. Deus não tem parte com o mal. Tá? Nós temos uma frase de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, ou conhecido como Santo Agostinho, que diz: se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem e só pode ser atribuído ao homem por conduzir erroneamente as suas próprias vidas. Imagina Agostinho no dia de hoje falando isso. Pastor, ele estaria sozinho. Aí sim ele teria a vida de monastério dele, que ele estaria sozinho. As pessoas não mais aceitam isso. Mas é real. O que tem de errado, a culpa e o mal, o pecado, ele é exercido pelo próprio homem. Deus não tem parte com isso. Deus não pode ser culpado pelo mal no mundo.
bem como pelo exercício desse mal pelas pessoas. Quando alguém pega e pá, dá um tiro na outra pessoa, Deus não pode ser culpado por isso. Segundo, alguns homens são predestinados para a redenção e outros para a condenação. Porém, isso tudo é para a glória de Deus. Deus não predestina, não são predestinados porque Deus sabia que creriam. Tudo foi para a glória de Deus. E isso tira o homem do centro do universo. E é por isso que muitos rejeitam a doutrina da predestinação. E nós, como crentes reformados, calvinistas que somos, nós nos apoiamos na predestinação de Deus, na segurança da salvação que Deus nos dá para estarmos de joelho. Não para nos colocarmos acima das outras pessoas, não para subirmos nos púlpitos e falarmos em voz alta, somos predestinados, não. É para que nós nos coloquemos de joelhos em humildade e dizemos, obrigado Deus, porque se dependesse de mim, eu perderia tudo que o Senhor fez. Eu seria aquele a quem diz, quem sou eu na Bíblia? Eu sou aquele que a Bíblia diz, pérola aos porcos. Mas por Deus, pelo seu amor, Ele me trata como filho pródigo, que estava lá comendo com os porcos, coloca uma capa, coloca um anel, uma sandália nos pés e chama de meu filho. Eu falei isso para vocês outra vez, e essa é a ciência que a sagrada doutrina, ou a santa doutrina da predestinação nos dá. É que nós seríamos como aqueles porcos ganhando pérolas, nós as rejeitaríamos, nós a comeríamos, mas nós não teríamos parte com a salvação de Deus. Mas aprove a Deus, por amor de Deus, pegar um pecador e chamar de filho. Isso nos coloca de joelhos. Eu não imagino, óbvio que aí ia querer escrever coisa que não está na Bíblia, mas eu não imagino que aquele filho pródigo tenha chegado na frente do irmão e dito, viu, eu sou melhor que você. Muito pelo contrário. Ele sabe onde ele estava, ele sabe quem ele é. Ele sabe que a graça foi o Pai quem fez aquilo por ele. Então, suportar um Deus soberano para muitos hoje é muito difícil. Mas para nós é motivo da nossa alegria. Porque se nós cantamos, se nós acordamos, é a misericórdia de Deus que não nos destrói, que nos levanta cada manhã. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Se Deus não cuidar, inútil vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, é inútil. E aí a pergunta é simples. Você prefere confiar em você mesmo ou em Deus? Para qualquer plano, para qualquer coisa, para qualquer intento da sua vida. Quem você prefere confiar?